Falamos agora com Inês Espada Vieira, no contexto do Dia Mundial dos Refugiados, que se assinala no dia 20 de junho. Inês, muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia e tudo por causa de um pequeno livro, mas um grande tema, um tema muito relevante que é necessário nós termos sempre presente. Um livro sobre refugiados que tem o título de Este Outro. Não é este outro, é este outro. Porquê? Boa tarde, Paulo. Obrigada por este convite e por ter a oportunidade de falar deste pequeno livro. De facto, é um ensaio de uma coleção que já agora aproveitava para destacar, a coleção Argumento da Universidade Católica Editora, e também aproveitar para convidar para lerem os outros ensaios que a coleção tem. Este outro é uma ideia, não é uma palavra nova, é uma palavra que existe na língua portuguesa e é uma resposta a uma inquietação que eu tinha, que eu comecei a ter, sobretudo no longo prazo, no médio e longo prazo. Eu penso que todos temos em nós uma vontade salvífica, não é? Uma vontade, uma comoção, e é importante comover-nos, e o dia em que deixarmos de nos comover será, de facto, um dia muito triste para a humanidade, mas dizia eu que nós temos esta dimensão, esta vontade de cuidar do outro desamparado, frágil, vulnerável, quando o vemos em situações limite, nomeadamente quando são crianças ou outras injustiças que nos tocam pessoalmente. Mas depois, esse é o outro, e esse é aquele por quem nos apaixonamos tantas vezes, com essa dimensão de fascínio do que eu poderia fazer. E depois há este, que é aquela pessoa que efetivamente chega ao pé de mim e que é aquele que está à beira do caminho a pedir ajuda. O que é que eu faço? A proposta do Este Outro é continuarmos a olhar para estas pessoas, persistir ao seu lado, não acima, não é? O Papa Francisco disse-nos isso, nunca olhar alguém de cima para baixo, a não ser para ajudar a levantar. Portanto, disse aqui em Lisboa. Exato, em agosto de 2023, mas dizia eu, aqui a proposta é não perdermos o fascínio. O fascínio não é o fascínio abstrato da contemplação, mas essa capacidade de encantamento que nos permite e que nos leva à ação. E por isso Este Outro junta a ideia de continuar a olhar a pessoa refugiada ou o imigrante pobre que está ao meu lado, tentando não me cansar. No fundo é isto, há uma fatiga, não é? E o livro fala precisamente desses momentos, como por exemplo quando foi o início da guerra na Ucrânia, os refugiados que cá chegaram, enfim, e de outros momentos da história onde o povo português de facto mobilizou-se. Depois esquece, depois dessas situações? Eu penso que não se esquece. Eu penso é que todos nós somos seres humanos frágeis também e imperfeitos. E passamos para outra causa. E passamos também... perdemos essa ideia inicial da salvação. E depois a pessoa que está ao nosso lado é uma pessoa como nós. E quando nós dizemos que é como nós, é mesmo como nós. Com a diferença... depois, não é, de uma experiência, que é a experiência do desterro, do exílio, mas é uma pessoa como nós, significa que é imperfeita e significa que é cansativa e que não faz o que nós queremos e que não aprende à velocidade que quer e que está deprimida. Nós dizemos, porque é que estás deprimida se tens casa, Portugal é tão bom. Deito tanto. Eu ouvi histórias, eu cito alguns comentários, são todos Aliás, verdade. aquele encontro em Oeiras, quando foste com um refugiado, não é? Sim, Estavam à espera de alguém. Sim, foi extraordinário. Foi muito bonito também, porque foi muito... não foi preciso moralizar, ou seja, às vezes nós também... A circunstância do momento disse tudo. Sim, estávamos numa sala, num auditório de uma escola do Concelho de Oeiras, para meninos do primeiro e segundo ciclo, que iriam, encontrar-se com um refugiado sírio, e ele estava comigo, ao meu lado, e quando me viram, chegámos juntos, e Inês, onde é que está o refugiado? E andavam mesmo, está aqui, porque andavam à procura de alguém diferente. E as pessoas refugiadas não são diferentes na aparência. Algumas sim, há mulheres que usam véu, há homens que Pode ser mais morenos, menos morenos. E há muitos deles não são refugiados sequer, não é? Pronto, depois há toda esta questão. O livro fala numa doença social. Isto porque há um outro tema, creio que é muito focado ao longo do livro, que é a condição pobre de muitos refugiados, não é?
E esta doença social que temos é esquecer-nos desta pobreza. E mais que isso. Sim, eu fundamentei essa parte da reflexão com uma filósofa espanhola, que este ano já esteve em Portugal, em fevereiro, que se chama Adela Cortina, e que cunhou um termo que, entretanto, portanto, foi uma proposta dela e que, entretanto, foi incluído no dicionário da Real Academia Espanhola da Língua, que é a ideia da porofobia, ou seja, o desprezo, a recusa do pobre. Porquê? Ela diz que muitos casos que nós chamamos de xenofobia e de racismo são, de facto, esse ódio ao pobre. Porque nós vivemos numa sociedade de troca. Vivemos em sociedades de troca há muitos anos, há muitos milénios. E, portanto, nós olhamos o pobre, nomeadamente neste caso, porque é esse o meu tema, o imigrante pobre, como alguém que não tem nada para dar. Aliás, há um discurso que nós temos nos média e que é importante, mas que acaba por ser um bocadinho injusto também para com a situação, que é a ideia de que os imigrantes são contribuintes líquidos para a segurança social. Portanto, estamos sempre à procura do que podemos retirar. E saltamos esse lado humano e de que a Adela Cortina fala, e que eu gostaria, e por isso trouxe também para o título, que é de que estes temas são temas da democracia. Mas democracia compassiva. Claro, porque a compaixão é um valor político. É por isso que propões também a ética da hospitalidade, seja para a política, seja para todos os cidadãos. Sim, tudo isto nós poderemos teorizar, não é? Este pequeno ensaio também foi para mim um risco e ao mesmo tempo uma liberdade. Ele não é propriamente um ensaio de uma área científica ou de uma área académica específica, não é? Não é sociologia, não é ciência política, não é políticas públicas, e eu inscrevo-me aqui num terreno plural, que é uma palavra de que eu gosto muito, das humanidades, que cruza estas ideias. E então dizia que a dimensão, a ética da hospitalidade, que falamos na teologia, na filosofia, mas também a Adela Cortina não tem medo de trazer palavras como compaixão para o domínio, para o espaço público. E, aliás, ela distingue a empatia da compaixão precisamente pela dimensão de compromisso. Aliás, segundo ela, a empatia até nos pode levar a fazer o mal, porque se eu consigo sentir o que tu sentes, consigo perceber o que é que te vai ferir. Enfim, isto é um extremo, não é? Mas para ela a ideia da compaixão é esta, é que não só eu sinto e vejo o teu sofrimento, como eu me comprometo para o evitar. E um apontamento breve para terminarmos. Tudo isto é feito não só a partir de uma teorização sobre o assunto, como também era afirmado, mas a partir de uma experiência muito própria, de acompanhamento de casos concretos, de pessoas concretas que chegam até nós vindos de muitos países. Exato, nós, na verdade... É isso que acontece. Sim, não é? exato. Eu, na Universidade Católica, coordeno a iniciativa de apoio a estudantes e investigadores refugiados e antes também já tinha, ao nível da paróquia de São Tomás de Aquino, da plataforma de apoio aos refugiados, já tinha tido experiência no acolhimento de pessoas refugiadas. A questão aqui é, de facto, foi um texto que eu escrevi um bocadinho para mim, no sentido de organizar a experiência que eu tenho tido o privilégio de ter e aquilo que fui aprendendo, não é? Na expectativa de continuar a fazer mais e melhor pelas pessoas que aqui chegam e que precisam do nosso apoio num determinado momento. Um texto que, por certo, vai ajudar também muitas outras pessoas a fazer mais e melhor por pessoas que cá chegam no seu percurso de vida. Obrigado, Inês, por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este livro, este outro, Refugiados e Imigrantes Pobres numa Democracia Compassiva. Muito obrigado. Obrigada, Paulo.